Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de videocast do Veirano. No dia de hoje, nós vamos gravar mais um episódio da série Reforma Tributária. A dinâmica que nós estamos adotando é cada dia a gente explora um setor da economia brasileira. E hoje será o setor do varejo. Nós temos 2 sócios da área tributária do Veirano, sempre entrevistados por um sócio de alguma outra área do escritório. E hoje eu estarei aqui com eles. Eu sou a Priscila Sansone, da área de Prevenção e Resolução de Conflitos, e farei algumas perguntas atinentes a esse setor. Eu estou aqui com Rafael Caropreso e Leonardo Batilana, meus sócios da área tributária. O varejo brasileiro é um dos setores que mais movimenta a economia no Brasil, mas é também um dos que mais sofre dores diversas com o atual sistema complexo tributário. Para começar situando hoje como funciona, o que vocês destacariam, quais são essas dores que justificam a necessidade da reforma tributária? Começando pelo Rafa. Pri, muito obrigado. O varejo é um setor que, sem dúvida nenhuma, sofre muito com o sistema tributário atual. Hoje em dia, nós temos uma multiplicidade de tributos, então ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, quando a gente fala de prestação de serviço, e o varejo ele acaba permeando aí todos esses tributos. E além de tudo, né, além desses tributos, dos tributos em geral, que são os tributos sobre o consumo, o varejo também sofre muito com operações interestaduais. Quando você tem, pensando o Brasil, você tem operações então que acontecem de São Paulo para o Rio, do Rio para o Ceará e assim por diante. Operações interestaduais estão sujeitas, além de tudo, também a ICMS diferencial de alíquota, ICMS-ST. Tudo isso acaba machucando muito o setor varejista, e a reforma era um dos pontos que o setor ansiava, né, para trazer essa simplificação, né? Isso traz um custo de compliance muito grande. Você imagina que, assim, além ao invés de você focar na sua força de vendas, né? O varejo o que é? Quero vender. Não, você tem que focar no setor de compliance, no setor fiscal, muitos funcionários dedicados a isso. E mesmo assim, mesmo tendo todo um compliance, tendo toda uma atenção aos tributos, é comum que você tenha disputas relacionadas a esses tributos, ainda que pequenos, às vezes um equívoco, porque você não tem conhecimento da legislação do outro estado, por exemplo, que para um determinado bem que não tem ST num estado, em outro estado tem, e aí isso acaba gerando contencioso, acaba gerando prejuízo para o setor varejista. Isso é muito comum, a gente está acostumado nos escritórios com diversos tipos de discussões nesse sentido, ou até mesmo discussão relacionada a crédito, o que dá direito a crédito, o que não dá direito. Hoje em dia, o maior volume de contencioso tributário está relacionado a isso, então a crédito de PIS/COFINS, o que dá, o que não dá direito, ou também relacionado ao ICMS, essa acumulatividade que o sistema atual hoje é muito perverso também com o setor varejista. Eu acho que está até para adicionar até aqui, Pri, tudo aquilo que o Rafa veio falando. O principal ponto hoje a gente poderia falar de falta de transparência para o consumidor. Por quê? O que acontece no varejo? Eu acho que uma das principais dores do varejo com essas questões de crédito. Hoje a gente tem um regime que é um regime muito maluco, que só existe aqui no Brasil, que é a substituição tributária. Isso aqui é uma anomalia que existe no sistema. Isso foi criado, a princípio, para quê? Para que o fisco tivesse um poder maior de fiscalização. Então, como é que funciona? A pessoa que vai fazer um produto, ela faz o recolhimento desse tributo para a cadeia inteira. E aí, como que isso fica lá na frente? Ela faz uma margem presumida para recolher para todo mundo. E onde é o gargalo e todo esse problema, onde acontece? Justamente nos varejistas, porque o varejista, ele compra mercadoria com ST, que é substituição tributária, mercadoria sem substituição tributária, e aí como é que fica a questão da não cumulatividade? A gente teve uma grande discussão de ICMS, substituição tributária, até foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, e depois foi reconhecido um direito dos varejistas terem a possibilidade deles terem de volta uma devolução da substituição tributária daquela margem presumida que eles efetivamente demonstrarem que eles arcaram com aquilo, para não ter que você ter um efeito em cascata do tributo. E isso é uma grande dor de cabeça do setor, e as empresas têm que sempre pleitear para o governo como que vai ser a forma de devolução desses créditos. Tem que comprovar que não teve a presunção. Então você tem toda uma burocracia e uma dinâmica adicional que
traz uma dificuldade operacional, seja em obrigação acessória, na própria obrigação principal, que para o varejista não é uma questão muito simples, tá? Eles trabalham com uma multiplicidade de produtos. E esses produtos, toda hora você tem que olhar no seu estoque. Esse tem ST, esse não tem ST, esse alíquota é de uma forma, a outra é da alíquota de outra forma. E isso acaba gerando muita discussão. Olha, esse crédito você tomou errado, aquele crédito está certo. Então, acho que a reforma tributária vem tentar corrigir essa anomalia do sistema que a gente tem hoje. Um bem que está sujeito a benefício e, ao mesmo tempo, outro que não está, né? Ou até em determinado estado, algum dá benefício, outro não. Tudo isso causa, né, uma complexidade para o sistema que a reforma, espero que atenue, se não elimine. Tá ótimo. De fato, são muitas coisas, né? É a substituição tributária, a transparência ou a falta de transparência para o consumidor, e são os vários tributos. Então, acho que elegendo esses 3 pontos, né? Assim, quero entender um pouquinho mais, agora entrando efetivamente na reforma, né? O que vai mudar, né? Acho que começando pelos tantos tributos que eu acho que tem uma redução, né? Que redução vai ser essa? O que vai mudar na parte de substituição tributária, se vocês acharem relevante falar, e o que vai mudar na parte de transparência para o consumidor, né, final, e acho que também para o varejista, passando pelo varejista. Acho que eu posso começar essa daqui, Pri. Assim, o principal ponto que a gente vai ter reforma tributária, essa é até para todo mundo que a gente ainda acabou não falando exatamente quais foram os tributos, o que muda, o que não muda. Então, primeiro, eu acho que é o seguinte, você vai ter uma substituição de ICMS e ISS, tá? Que são o tributo estadual e o tributo municipal sobre serviço. Você vai ter a substituição dele pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? E o outro tributo que vai ser inserido agora na reforma tributária é a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, em substituição do atual PIS e COFINS. Tá? E além disso vai ter o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que todo mundo fala, que é aquele imposto que é justamente para você tentar regular e desincentivar o consumo de alguns produtos que tenham malefícios para o meio ambiente e para a saúde, tá? Então, acho que essa ideia é o principal panorama geral. A gente tem uma discussão do IPI, que o IPI vai permanecer por conta dos benefícios, alguns casos da Zona Franca de Manaus, mas isso acho que não vem ao caso aqui para essa nossa análise aqui, mas o IPI ainda vai sobreviver por um bom tempo na Zona Franca, tá? Então, acho que esse é o principal ponto da reforma. Aí você me perguntou lá da substituição tributária. O que vai acontecer com a substituição tributária? Acho que a substituição tributária agora acabou. Acho que a ideia deixa de existir, porque a gente sai de um regime que não tem uma não cumulatividade plena com direito a créditos, para um que vai dar isso. A gente tem umas hipóteses de exceção, que é bens de uso e consumo pessoal, mas, em geral, eu acho que esse é o principal ponto da reforma tributária, é o principal ponto que muda, tá? E aí a gente vai ter, antes até de eu passar a palavra aqui para o Rafa, tem mais um ponto que eu acho que é muito importante da reforma, que é a questão do split payment, que eu acho que é uma novidade que foi trazida aqui no Brasil para o nosso sistema. Porque qual a ideia do nosso sistema? Nosso sistema é tentar nos aproximar de uma tributação indireta igual aos países da OCDE. Tá. Então a gente já está começando a conversar com países da OCDE, ou seja, o Brasil começa a ser mais seguro para esses países que querem investir aqui. A gente está replicando o modelo? Ele é semelhante ao modelo, porque a gente tem um modelo que a gente fala do IVA dual, né, Rafa? Exato. Então, o IVA dual é assim, você tem o IVA que é de subnacional, que é o do IBS, e o nacional, que é a CBS. Tá? Então, voltando para a questão do split... Mas no fim, né, até um ponto do IVA dual... em que pese, né, a gente tenha 2 tipos de tributos, o IBS e a CBS, as legislações vão ser as mesmas, então tudo ele vai ter uma equiparação. Então você acabou realmente simplificando, tá? No fim do dia não é que você ganhou 2 tributos, você ganhou um só, né, com algumas particularidades, mas é fato que vamos ter um IVA só com essa diferença, né, de ter esse subnacional e o nacional. Exato, é uma extinção de 5 para a criação de 3, então basicamente isso, né? E aí, voltando para a questão do split, como que funciona hoje? Hoje, o contribuinte ele faz uma apuração mensal do tributo, e aí ele recolhe esse tributo no mês subsequente. Você tem um prazo de vencimento, no mês subsequente você faz isso. O split payment vai fazer isso meio que no mesmo momento, então o momento de apuração e pagamento, ele vai coincidir. Então, você tem 3 formas que foram criadas. A primeira forma, que para mim é a mais correta, que é você recolher sobre aquele valor líquido do tributo. Então, na hora que você faz essa venda, uma parte vai para o governo e outra parte vai para o fornecedor. Tá?
Esse é o primeiro modelo, é o modelo mais completo. Aí existe um modelo que é chamado de simplificado, que é um modelo que se eu não conseguir aplicar aquele, eu aplico esse segundo, que é pelo valor bruto eu aplico a alíquota padrão. Tá? Então você vai ter um recolhimento até maior, só que esse é um segundo modelo que é criado pelo governo, caso não seja possível implementar o primeiro. E você tem o terceiro, que é o simplificado, mas que é a base presumida. Basicamente, eu presumo que você, nos últimos tempos, você fez um recolhimento, a sua carga tributária é essa. Então, eu vou presumir que a sua alíquota vai ser essa para a sua atividade. Então, acho que basicamente é assim que vai funcionar. Eu acho que a questão de você ter o vencimento lá na frente, recolher lá na frente não vai ter mais, vai ser uma coisa muito mais coexistente. É como se fosse um vencimento antecipado do Exato. E qual que é o grande... exatamente. E qual o grande problema do split? Eu acho que o problema do split é quando você tem uma venda a prazo. Porque você tem venda a prazo, como você vai fazer esse recolhimento, como isso vai conversar. E isso é uma coisa que ainda a gente não tem. Tá. Não tem ainda uma definição. Isso vai vir para o regulamento. Né, Rafa? Mas acho que assim, né? Qual que é o principal objetivo do split? Ele é acabar com sonegação. Porque como você tira do contribuinte essa faculdade de pagar ou não o tributo, isso tende a, né? Acabar é uma palavra muito forte, mas diminuir a sonegação e, por consequência, num mundo ideal, você até ter essa alíquota de referência até reduzida num futuro. Porque ao ter uma arrecadação maior, consequentemente, vamos reduzir a alíquota para todos. Mas o que é um impacto, né, Léo, é sem dúvida no fluxo de caixa. Isso muda completamente, né? Até na tomada de crédito, não sei se você quer também abordar esse ponto, que muda completamente do sistema atual, né? A gente pode até explicar um pouco aqui como é que vai funcionar assim. Hoje, como eu expliquei lá, você vai fazer o recolhimento, apuração e paga no mês subsequente. Então, o contribuinte ele acaba se financiando um pouco do tributo. E com a reforma, o tributo é do consumidor, não é mais da empresa. A empresa se financia com esse tributo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar uma operação que você tem uma venda a R$1.000 e o tributo é 150. Quando você paga no mês subsequente, a empresa ela pode se financiar com aquele valor, seja para pagar, a gente estava até conversando antes, né, Rafa? Pode pagar um funcionário, alguma coisa que ela esteja em atraso. Com a reforma, não. E até com o split, o que vai acontecer? 850 vai ser enviado para a empresa e esse 150 ele já é retido para mandar para o governo. Automático. Então acaba essa história de poder se financiar. E a depender de como vai funcionar esse split, pode gerar uma insegurança e até uma determinada briga, porque se você tiver essa retenção, né, do tributo, vamos chamar assim, a maior, não considerando os créditos da não comatividade, isso pode dar algum tipo de discussão. Agora, só um ponto, né? É curioso até a própria reforma não ter levado em consideração como vai funcionar na venda a crédito, né? Porque o Brasil tem muita compra e venda a crédito, né? Parcelada. Tem muita compra e venda a crédito, esse é um ponto que tem sido levantado, tá? E vai ficar para regulamentação, porque a ideia da lei complementar foi trazer diretrizes gerais do split, como ele vai funcionar. Tanto que o split era para começar a valer a partir de 2026, quando vai ser implementada a reforma. Mas o governo já falou que a ideia do split é o sistema rodar em 2027. Então vai ter mais um ano de fôlego aí para até isso ser implementado. Um outro ponto, mudando um pouco, que eu acho bem disruptivo assim, para o setor de varejo e até para todos os setores, é o princípio do destino. Tá? Hoje em dia você tem uma tributação muito focada onde está a venda, onde está, na realidade, a indústria. Agora não, é onde está o consumidor. Então quem adquire aquele bem é ali que você vai ter efetivamente o pagamento do tributo. Então você vai pagar o tributo para aquele estado e aí / município de onde está quem adquiriu. Isso muda muito para o setor de varejo, porque você tem o varejo loja, então é naquela localidade, mas também o varejo online. E aí o varejo online é super impactado, porque você necessariamente vai ter que considerar onde que está o seu consumidor. Se eu faço uma venda a partir do meu varejo online, tem um centro de distribuição aqui de São Paulo, e eu estou vendendo para o Acre, eu vou ter que me valer da alíquota, vou ter que me valer do que é a regra do Acre. Então isso tudo, né, bem diferente do nosso sistema atual. Além disso, tem a questão da alíquota padrão. Hoje, até o Léo comentou um pouco, você tem, além de diferentes tipos, um lugar tem ST, outro não, um produto tem ST, outro não, um produto tem uma alíquota, outro não. Hoje em dia você vai ter hoje em dia não, né? Com a reforma, você vai ter uma alíquota padrão. Então aquela alíquota padrão, ela vai ser utilizada para praticamente tudo, com as exceções. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia é tudo, cada um tem o seu tipo de alíquota, é realmente muito diferente.
Para alíquota padrão, então, alguns bens, por exemplo, comum no varejo de alimentos, aí você tem os bens da cesta básica, que tem alíquota zero, você vai ter também alguns bens com uma redução de 60%, mas via de regra é a alíquota padrão que vai ser aplicável. E essa alíquota padrão, o que ela traz? Ela traz mais simplicidade, mais transparência, porque o consumidor ele sabe exatamente o que ele vai pagar por aquele, ele sabe que esse copo custa R$100 e eu vou ter lá a minha alíquota de 28. Então, eu vou pagar 128 já ciente de que é aquela alíquota praticamente em todas as localidades. Admite-se, a depender de onde você está, algum tipo de uma alíquota diferente, mas o ponto principal é que siga essa alíquota padrão. E isso vai trazer, então, consequentemente, né, aquela situação que a gente está acostumado, você vê no exterior, o plus tax. Então, aquele valor mais o tributo. E o tributo fica destacado, né? É como se fosse assim, né? Destacado na nota. Eu tô pagando 100 e 28 é tributo. Exatamente, né? Isso traz mais, né? É aquela justiça fiscal e você começa a estar ciente de quanto que você está pagando por tudo, né? Que hoje em dia, às vezes você vê na nota fiscal até uma exigência de ter é um estimado, mas aquilo não bate nem de perto, nem às vezes hoje em dia o cálculo tributo sobre tributo, você nem consegue descobrir o preço líquido, né? Então isso é uma mudança muito forte mesmo da reforma. E um outro ponto que eu acho muito relevante, que é o princípio da neutralidade. Até isso foi trazido para a nossa Constituição, que é você ter as suas decisões econômicas, elas pautadas exclusivamente nas questões econômicas, sem levar em consideração a questão tributária. Então eu não vou fazer o meu produto de um determinado modo, utilizar um tipo de industrialização, porque aí consequentemente eu teria uma redução de alíquota, ou estabelecer um centro de distribuição em determinada localidade, importar por um porto em detrimento de outro. Posso fazer isso? Posso, mas é porque vai ser mais viável. De negócio. Questão de negócio. Eu vou ficar perto do meu centro dos meus consumidores, ou vou para um lugar mais distante, porque no aluguel eu ganho, ou coisa do gênero, mas assim, pensar só em negócio. E isso vai trazer mais, assim, uma competição mais justa, né, entre os players, e o varejo sofre isso hoje em dia. Por quê? Você tem diferentes canais de varejo, então você tem o varejo presencial versus o varejo online. Às vezes a tributação de um mesmo produto sendo vendido online é menor do que o presencial. Então, tudo isso com a reforma e o princípio da neutralidade, a ideia é que acabe com essas distorções, tá? E sabe que tem um ponto também até dos créditos que vale a pena a gente falar aqui da reforma, que vai mudar um pouco, a questão de descontos incondicionais, bonificações. Hoje em dia tem uma prática muito grande no mercado de eu tenho um fornecedor e o fornecedor ele concede alguns produtos, ou às vezes em dinheiro, ou às vezes em produto, algum benefício para o varejista, para esse varejista divulgar. Ter alguma forma de, eu tenho aqui o fornecedor, eu quero deixar o meu produto mais à mostra, eu vou te dar tanto em bonificação, vou fazer isso. E existe assim, uma dificuldade hoje em tributação sobre o que é desconto incondicional, o que é desconto condicional, tem que estar destacado na nota, não tem que estar destacado na nota para tomar crédito. Isso com a reforma meio que acabou, porque a reforma até traz o conceito, a lei traz o conceito. Aí depois que questionável o conceito foi trazido na lei, mas ela traz, que hoje não tem isso. Deixa-se muito para a jurisprudência definir o que é desconto condicional, o que não é, o que eu posso tomar crédito ou não. E outro ponto também é essa questão, quando o Rafa falou também lá atrás que eu estava lembrando aqui da questão do governo poder fiscalizar e evitar fraude, existe um contencioso muito grande, né, de notas inidôneas. Uma empresa que emite nota fiscal, a empresa é inidônea, aí a outra empresa que está comprando, ela toma o crédito e depois o crédito é cancelado porque aquela empresa era inidônea e ela não podia tomar. Então, assim, isso vai acabar. Eu acho que a tendência é beirar a zero isso, tá? Então, acho que isso, para a reforma hoje, acho que vai melhorar muito para o varejo. Porque é outra mudança, né, que afeta de novo o fluxo de caixa de todo mundo, porque hoje você compra um determinado bem e tem o crédito destacado, você já vai lá e escritura aquele crédito e dentro da não cumulatividade que a gente tem hoje, ele vale como moeda ali dentro da não cumulatividade. Com a reforma, isso que você falou, vai mudar. Eu só tenho o meu crédito liberado quando do pagamento do tributo. Por isso, essa nota inidônea vai ser uma coisa do passado. Sim, não vai mais de fato, se a empresa ela emite aquela nota fiscal,
tem o valor destacado, eu só vou ter esse valor creditável, esse valor só vai ser creditável quando tiver a compensação financeira, que é o pagamento do tributo. Então, tudo isso, né, é mais uma vez, né, também, vamos lá, afeta fluxo de caixa, né, muda... também muda bastante o paradigma, assim, né? Muda bastante. Você evita a sonegação, mas mais uma vez forçando muito o contribuinte, né? Porque é isso, ele só vai ter o crédito liberado a depender do pagamento do tributo. Exato. Maravilha. O que se ouve falar muito é que a transição para o novo modelo, né, depois de finalizado e tudo valendo já pós-reforma, vai ser longa. Nesse meio tempo, como que ficam os créditos, os estoques de créditos de ICMS hoje existentes, os incentivos fiscais estaduais, que é um pouco daqueles incentivos, vem para cá, traz para cá o teu centro de distribuição, etc. Como que fica isso? E o varejo corre risco de perder benefícios, de aumentar o contencioso, aumentar a litigiosidade? Como que vocês enxergam isso? Quer começar, Rafa? Vamos lá, acho que assim, primeiro situando um pouco essa questão da transição, né? A transição, de fato, ela é longa, mas também analisando todo o sistema novo, acho que foi um pouco necessário que tivesse essa transição um pouco mais longa. Não tinha como, porque é uma mudança muito abrupta, né? Uma mudança de conceito. Tudo isso que a gente está falando aqui é completamente diferente do sistema atual. Mas, e aí também é o nosso otimismo, aqui acho que estamos muito otimistas com a reforma, né? Pensando em Brasil, na economia como um todo, sem dúvida nenhuma, vai melhorar. Mas até chegar lá, a tendência é que piore um pouco, porque você vai ter os dois sistemas coexistindo. Então você vai ter essa transição, né, com o sistema antigo e o novo durante 7 anos. Então obrigações acessórias, em tese, em duplicidade, diferentes conceitos, né, do sistema novo versus sistema atual, do novo atual não, do sistema antigo e do futuro. Tudo isso vai ser um período tortuoso, né? E até por isso que é fundamental que as empresas se preparem, tenham todo esse conhecimento do que vai acontecer. A questão de crédito, que você bem colocou, eventualmente você pode até ter um aumento de litigiosidade, né? Por exemplo, até um ponto que a gente estava analisando no período de transição, o tributo novo ele vai incluir na base do antigo. Então você vai ter esse cálculo de tributo sobre tributo. Uma sobreposição. Exatamente. Né? Assim, então isso eventualmente vai ser discutido pelos contribuintes, né? Vão levar isso a litígio. E até tem um PL sobre isso, né, Rafa? Que tem sido muito discutido. E se vai ter ou não essa exclusão desses tributos, dos tributos antigos na base dos novos. É que a lei complementar trouxe essa exigência, né? Exato. E aí no dia seguinte da lei complementar já apresentaram um PL para trazer essa neutralidade, né? Não a neutralidade, mas sim essa simplificação que a reforma pleiteia. Não faz sentido, né, gente? Eu não posso pagar tributo em cima de uma base de cálculo que já porque tributo. Como que acontece no final das contas? Quando no sistema de hoje, você tem o tributo, você tem o preço final. Só que desse preço final, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, ele está dentro desse preço final. Você faz o gross-up deles no preço para chegar no valor deles. E aí como que vai funcionar? Você vai ter os dois sistemas coexistindo. Uma parte desse preço vai ser IBS e CBS, só que uma parte desse preço tem aqueles outros tributos incluídos. E não vai ter como excluir porque a lei não deixa. Então causa uma complexidade. Esse problema da transição é um pouquinho complicado. Mas acho que, né, vamos lá, né, vamos esperar e ver se esse PL vinga. E com relação aos créditos que você mencionou, isso é um ponto de atenção, né? Porque eventual saldo que você tem até 2033, necessariamente, o mais, na verdade, o recomendável é que você utilize até lá, que você quando zere do fim da transição, porque caso contrário, você vai até poder ter um período de ressarcimento, mas ele vai ser muito faseado, você vai ficar anos e anos tendo esse crédito só corrigido pelo IPCA, e aí o ideal é que também você trabalhe no período de transição para esgotar esses valores, tá? De alguma forma, tentar comercializar, se possível, o crédito, ou ter uma operação devedora para utilizar esse saldo credor. Essa é a nossa, na maioria das vezes, a nossa recomendação. E talvez as empresas já devam começar a se preparar e analisar isso, né? Quais são os meus créditos? Né? E de repente até a gente pode ajudar nesse sentido, né? A gente já deve estar ajudando os nossos clientes nesse sentido, avaliar o que existe de crédito, o que dá para ser feito, né? Como endereçar. Dúvida. A gente tem recebido muita pergunta, tá, de cliente, o que a gente vai fazer, como que vai fazer com os créditos, que operação minha dá direito a crédito, aquelas operações que
você tem um centro de distribuição localizado em um lugar com benefício, Uhum. e aí esse benefício ele acaba acumulando crédito. O que eu faço com isso? Virou um balcão de negócios agora, Aham. e a gente sabe que tem uma corrida de empresas. Eu quero o ICMS, eu quero comprar, outro eu quero vender. Aham. Eu sou exportador, eu acumulo. Aí vem a outra, não, eu preciso porque eu não tenho débito. Então eu preciso, eu tenho débito, aliás, e eu preciso desses créditos para pegar e para Tá. poder compensar com meus débitos. Então virou um negócio meio assim aqui, um balcão de negócio que hoje em Tá. dia virou. E aí, até falando um pouquinho do que a gente pode esperar com questão de benefícios fiscais, acho assim, até dando um passo atrás aqui, como que vai ser, até para você ter uma ideia de como que vai ser, não sei se você já sabe do prazo de transição, o que vai acontecer. Então é o seguinte, a partir do ano que vem, 2026, você vai ter o início do novo regime. Mas como vai ser o início do novo regime? Você vai ter uma alíquota teste, tá? De 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, tá? Que você não vai precisar recolher. O governo falou, se você cumprir a obrigação fiscal acessória, você não precisa recolher. Então é um período só para os contribuintes se adaptarem. De teste. Uhum. 2027, acaba PiscoFins e começa a CBS integral. Tá. Então aí já tem uma implementação. Tanto que a gente sabe que a Receita Federal está muito à frente do que o comitê gestor que está sendo formado. Então, assim, CBS já tem, inclusive, já um programa teste para as empresas testarem. Tá. Aí, a partir... Em 2027 também tem o imposto seletivo. Também começa o imposto seletivo que nós não temos ainda lei ordinária, pelo menos até hoje, quando estamos gravando o videocast, não tem nada. E aí ainda tem regulamento para ser feito ainda esse ano. Aí depois, até 2029, Tá. ICMS e ISS é normal. De 2029 a 2032, eles vão reduzindo gradativamente e o IBS Tá. vai E sendo aumentando. inserido, assim, vai Tá. aumentando aos poucos, até chegar em 2033, acaba tudo do velho e começa tudo do novo. Entendi. Então é basicamente isso. E qual que é a ideia de incentivo fiscal? Acho que a proposta da primeira PEC lá da reforma tributária era acabar, vamos extinguir com tudo, benefício fiscal sobre tudo, a alíquota não vai ter alíquota, ninguém vai ser beneficiado com nada. Mas logicamente a gente sabe como funciona o Brasil, como é que funcionam os setores, Uhum. cada setor quer o seu, Sim. vai impactar aqui, então eu quero o meu benefício. Uhum. E no final das contas, o governo foi abrindo mão de alguns pontos, então alguns benefícios fiscais existem, mas a ideia é benefícios mais de redução de alíquota, essas coisas, e alguns benefícios de bens de capital, como o REIT, que é para infraestrutura, outras coisas, tá? Tá. E agora, para benefício fiscal, de crédito presumido de ICMS, redução de base, coisas assim que existem muito para atrair as empresas nos estados, isso vai acabar. Os benefícios da guerra fiscal, né? Da guerra Isso, fiscal. da guerra É. fiscal. Exatamente. E aí, qual que é a ideia disso? Ele vai acabar impactando uma outra discussão, que é a discussão da tributação da renda. E qual que é a discussão que hoje a gente tem? A gente tem a subvenção de investimento, que hoje virou uma grande discussão de imposto de renda e CSL. Teve até uma análise pelo STJ, porque muitos desses créditos eles não eram incluídos, não eram reconhecidos como receita da empresa ou renda da empresa, e por conta disso não eram tributados. Uhum. E aí o STJ decidiu que apenas os créditos presumidos. Então, a gente vai ter, inclusive, um impacto na parte da tributação direta, porque esses benefícios eles vão acabar deixando de existir. Eu acho que o principal ponto que eu acho da parte de benefício é essa, tá? Acho que as empresas vão ter que se adequar. Hoje ainda é possível você ter alguns benefícios fiscais. Até 2033. Até 2033 e ali acaba. O que a gente não sabe como vai ficar, porque assim, muitas dessas empresas elas são atraídas para esses estados para ter por conta disso, e você tem assim um incremento da mão de obra, você incentiva, e às vezes você tem cidades que são financiadas por aquela empresa. Todo mundo daquela cidade trabalha naquela empresa. Como é que vai ficar? As empresas vão querer estar mais perto, essas filiais da matriz, vai continuar do jeito que está? Porque assim, varejo, talvez assim, todo mundo precisa de um mercado local, né? Mas a gente não sabe como que isso vai ficar. Se o e-commerce vai ficar a mesma coisa. Eu prefiro comprar carne na internet, que eu acho que nem vende muito carne na internet, é difícil, a não ser que seja congelada, né? Então, é difícil a gente saber como que vai ficar. Então, a gente e varejo é um mundo, né? Tem N setores, eu acho que são atingidos e estão ali dentro. Para o varejo tradicional, acho que o impacto tende a ser menor, porque ele, em tese, já está perto do público e tem que estar mesmo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, vai impactar, né? O fim dos benefícios fiscais, porque é uma cultura muito forte, né? Que a gente tem, então, essa mudança de paradigma da reforma com a tributação no destino, isso acaba, você não consegue mais beneficiar.
Bom, a gente falou um pouco já dessa medida, né? De como as empresas deveriam, então, já começar a olhar para os créditos, se programar, fazer, de repente, um planejamento aí de alguns anos, né? De médio prazo. Mas quais outras medidas na prática, né? As empresas varejistas já poderiam olhar para se preparar para a reforma, mesmo antes dessa regulamentação final? O que a gente recomenda, né? Para os nossos clientes, parceiros, quem está aqui assistindo o nosso videocast? Eu acho que assim, vale enfatizar esse mapeamento da sua operação. Então, entender como que a sua operação hoje, eventualmente o que você tem de operação hoje não faça sentido depois do término, né, da fase de transição. Então, você pode, às vezes, ter um ajuste logístico, um ajuste na sua cadeia de fornecimento. Tudo isso é importante. A reforma, né, até uma coisa que a gente fala muito no escritório e quando discute isso com os clientes, ela não é uma reforma só da área tributária, da área fiscal, ela é uma reforma do negócio. Exato. Então, assim, é muito grande mesmo o que muda. E até junto com isso, junto com esse mapeamento da operação, mapear crédito, o que o Léo comentou, o PiscoFins está com os dias super contados. Então, você tem mais 1 ano de PiscoFins. É importante rever os 5 anos do passado, olhar os seus créditos. O setor varejista específico, ele tem discussões grandes com relação à tomada ou não de crédito de PiscoFins. Então, vale olhar no detalhe se você deixou eventualmente, né, dinheiro na mesa, no sentido de não tomou um determinado crédito que seria acreditável. Uma análise mais profunda. Por quê? Porque se você não fizer isso agora, fora o prazo, né, decadencial desses créditos, você já, com a transformação, você vai acabar perdendo esse passado. E aí, Rafa, me corrija se eu estiver errada, mas é um diagnóstico global, né? Exatamente. Eu tô aqui pensando, eu sei que a gente já conversou várias vezes sobre isso, mas assim, a própria composição de preço nos contratos, né? Que é uma coisa que é o meu dia a dia, assim. É um diagnóstico mais global e que vai ter impacto, né? Então, assim, será que a empresa deveria dar uma olhada e incluir nesse diagnóstico todos os contratos? Como é que tá o preço? O que vai mudar? Se tem que renegociar esse contrato? E eu sei, né? E você sabe que tem clientes nossos já perguntando nesse sentido, assim, né? O que a reforma impacta os contratos em andamento, que tem um prazo um pouco maior, que vão sobreviver à reforma, né? Porque a gente sabe que tem contrato de longa duração. Você tem um contrato de 10, 15 anos, que é um contrato de um fornecimento chave, isso pode ser impactado e a empresa tem que estar preparada para isso. Aí não é o tributário, né? Tem que falar com suprimentos, tem que falar com as áreas de negócio. Tô certa? Não, tá certo. É ótima a sua pergunta, tá? Porque eu acho que esse é um ponto que tem que se tomar muito cuidado hoje mesmo. É esse mapeamento dos créditos, essa questão dos contratos, não afeta só o varejo, afeta todo mundo. E a gente tem visto muito no escritório, e assim, tem sido cada vez mais demandado para analisar essa questão. Vamos revisar as cláusulas contratuais. Eu tenho contratos que eu vou ter benefício fiscal no meio desse contrato e no meio dele vai acabar e como que vai ficar? Eu preciso refazer o preço, eu preciso calcular. A gente às vezes até faz o cálculo de como que vai ficar sem a reforma, com a reforma, porque a gente precisa analisar. Para entender o impacto, né? Exatamente, a gente precisa entender o impacto e além desses contratos, a gente tem que mapear tudo quanto é benefício que a gente tem. Então tem que ver todos os benefícios, conversar com todas as áreas, aquilo que o Rafa falou. Tem que ter um comitê dentro da própria empresa falando, olha, vamos juntar aqui o tributário, vamos juntar o compliance, vamos juntar a área de sistema, a área de negócios, porque a área de negócios é onde coloca o preço, porque é agora que a gente vai ver quem vai conseguir, quem estava lá aumentando muito a margem, quem não estava aumentando a margem. Porque alguns setores vão acabar sendo mais prejudicados com a reforma, porque vai aumentar efetivamente a alíquota, aumenta. Mas outros vão acabar sendo mais beneficiados, com mais tomada de crédito, o preço da venda não vai mudar muito, então a gente vai ver efetivamente se aquela pessoa como vai calibrar aquele preço dele final. Se agora vai estar com uma margem tão grande, ou se não vai ter essa margem. Porque não era uma realidade, né, do setor e do Brasil a questão do preço, né, sem os tributos. Então você não tinha, às vezes, até essa visibilidade, então é fundamental, né, ter essa questão da precificação, essa questão que o Léo comentou de revisão, o que a gente olha então no sistema atual,
A gente pega um ano específico do cliente e faz versus como é no sistema atual e como seria pós-reforma. Excelente. E é isso, você tem tantos, às vezes, a sua tomada de crédito, ela acaba sendo destravada em função da não cumulatividade, que às vezes o impacto não é tão grande, ou Sim. às vezes nem tem esse impacto todo que às vezes você acha que vai ter. Mas ainda assim eles precisam saber. Precisam saber. Exato. Ter o diagnóstico, né? Precisam saber. E ainda assim, mesmo não tendo tantas limitações como você tem hoje na não cumulatividade, você vê a sua cadeia de fornecimento é importante para olhar. Às vezes você tem ali fornecedor que está no simples, aí não vai dar direito a crédito, eventualmente você pode mudar para, no fim do dia, né, ter o crédito e, consequentemente, ficar mais vantajoso. Então, é muita coisa para olhar. Até pra você ter uma ideia, até, por exemplo, os benefícios que você paga para os empregados, se eles estão ou não homologados por um sindicato, isso pode impactar, porque aí você pode deduzir esse valor do pagamento, tomar crédito, né, do que você paga. Então, tudo isso é importante, né, olhar, e aí vem dentro desses comitês, né? A gente acaba participando, é um comitê de negócio mesmo, sai do nosso juridiquês, olha contrato, olha tudo, mas também acaba sendo um parceiro nessa tomada de decisão mais específica, né, de negócio mesmo. Perfeito, gente. Bom, para encerrarmos, quais são as principais oportunidades e quais os principais riscos que o varejo deve observar em relação à reforma tributária? Assim, um resumo do que a gente conversou aqui e quais recomendações ao final vocês deixam para os empresários do setor? Além de, eventualmente, a recomendação de contratar o Veirano, se for necessário. Essa sempre, né? Bom contratar gente. Não, mas sem dúvida, assim, acho que a reforma, ela vai trazer muita simplificação, ela acaba equiparando mesmo os players, que hoje você, dentro desse contexto de guerra fiscal, dentro desse contexto de tributação não no destino, né, a reforma com a tributação no destino, ela acaba trazendo essa equiparação. Então, acho que isso vai ser importante. Então, cada vez vai ser mais relevante para a empresa, para a companhia, ela focar no negócio, né? Que acho que é o sonho do empresário. Ele não quer focar no tributário, né? Ele quer focar no negócio. O contencioso, como é hoje, né? Isso causa uma dor imensa nas empresas, necessidade de provisionamento, discussões que demoram anos e anos. O varejo teve uma discussão super recente sobre o diferencial de alíquota do consumidor final. Isso foi resolvido 2 anos atrás, e assim, era uma discussão que alguns clientes eles tinham com a gente, já tinha quase 10 anos de processo, depósito judicial. Tudo isso a reforma eu acho que vem para resolver mesmo, né? Eu acho que de fato, sou otimista, estou esperançoso que não vamos ter aqueles puxadinhos na legislação que vai voltar ao que a gente tinha antes. Mas, do jeito que está, eu acho que vai, de fato, melhorar muito. Eu acho que, do ponto de vista que eu penso, a parte de sistema é super importante agora para a reforma tributária, porque acabou-se essas discussões de crédito, toma crédito, não toma crédito, isso... A tendência é que isso acabe. E simplificar, e é simplicidade. Eu acho até engraçado, outro dia eu estava até com um cliente que não é um cliente do varejo, mas a gente estava conversando sobre precificação de um serviço que estava sendo prestado, se era fora do Brasil, não era aqui. Aí até a cliente que era uma cliente que não é do tributário, ela virou e falou, sempre vocês do tributário determinando que a nossa vida como vai acontecer. E eu acho que não é isso que o empresário quer. Ele não quer que o tributário determine como vai ser o negócio dele. E eu acho que o mais importante que a reforma tributária vai tirar isso, tá? Então, eu tô super otimista com a reforma tributária, tanto para o setor do varejo, e eu acho que essas questões, sistemas, participar de associação, das discussões das leis que ainda não foram editadas, regulamentos, então, eu acho que esses são os principais pontos para o varejo, tá? Eu acho que vale, né, essa atenção que a gente até comentou na pergunta anterior, então, esse mapeamento de tudo que o contribuinte teve no passado, para até no futuro ele já se organizar da melhor forma para a reforma, né? Isso é fundamental para a gente ter uma transição saudável, né, para todos os nossos clientes. Perfeito. Agradeço então a participação, Rafael, Leonardo. Queria reforçar então a importância do tema para todo mundo que está nos assistindo e convidar a todos para acompanhar os próximos episódios da série Reforma Tributária do videocast do Veirano. Obrigada, pessoal!